Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Cine oferece vagas de trabalho no Rio Grande do Norte. Aplicativos de transporte aumentam o financiamento de veículos. E ainda uma conversa com a advogada Joyce Carneiro sobre direito do consumidor. O Jornal Câmara está no ar. Os aplicativos de transporte estão impactando o mercado de crédito para veículos. O número de financiamentos não para de subir. Os financiamentos para a compra de carros, motos e caminhões cresceu 9% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Entre os fatores que explicam o aumento das vendas está o mercado criado pelos aplicativos como Uber, 99 e Chofer. Muita gente fica desempregada e enxerga no setor de transportes uma alternativa de renda e, para isso, precisa de um automóvel. Os financiamentos possibilitaram a compra de 2,87 milhões de unidades, sendo que 1 milhão são veículos novos, aumento de 9,7%. Os usados totalizaram 1 milhão de unidades, uma alta de 8,7%. O Sistema Nacional de Empregos divulgou 200 vagas de emprego para o Rio Grande do Norte. As vagas são para atendentes de mesa e auxiliares de cozinha, para trabalhos em uma rede de restaurantes que vai abrir em Natal. Os candidatos devem ser do interior do estado e não da capital. Para concorrer ao cargo, os interessados devem ser cadastrados no Sistema Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho ou nas centrais do cidadão. Em Mossoró, as entrevistas para o cargo serão realizadas no dia 29 de julho. Para mais informações, você pode ligar para o 3232-7848 ou 3232-7859. A Câmara Municipal entrou em recesso parlamentar. A presidente da Casa, junto aos demais vereadores, aprovaram a redução do tempo de recesso de 30 para 15 dias. Estamos sendo uma das câmaras com menor recesso do estado do Rio Grande do Norte, de um projeto aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Então, devido a isso, eu vejo isso como uma ação positiva, uma ação que vai refletir e servir como exemplo a todas as casas legislativas do Rio Grande do Norte. O recesso parlamentar vai de 22 de julho a 5 de agosto. No próximo bloco, vamos falar sobre direito do consumidor com a advogada Joyce Carneiro. Voltamos já. Nada nesse mundo é mais importante do que o meu filho. Eu conheço algumas pessoas que realmente não vacinam os filhos, né? Eu acho que é um retrocesso. Quando você não vacina uma criança, você deixa essa criança aberta a vários tipos de doença. Nunca dei uma vacina pensando, ai, coitado, meu filho vai ter uma febre, vai ter dor, 1 dia, 2 dias. Eu sempre penso, eu vou estar vacinando meu filho para protegê-lo de uma doença pior. Todas as vacinas que o governo oferece, eu sempre dei. Eu sigo a cartilha a dedo. Meus carinhos estão todas as minhas vacinas, eu já tomei. Se ele pegasse uma doença por eu ter escolhido não dar uma vacina, eu garanto que eu carregaria essa cruz para sempre. Eu estaria carregando uma coisa que eu tomei a decisão de fazer ele correr o risco. Eu decidi que eu vou dar para ele todas as possibilidades de blindá-lo de qualquer risco. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que
que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconve? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara para falar sobre um assunto que interessa a muita gente, todo mundo, na verdade, né? Que é direito do consumidor. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Joyce Carneiro, ela que já é parceira aqui da TV Câmara, né? Apresentadora do Cidadania. Joyce, seja bem-vinda mais uma vez, que outras vezes já contribuiu muito aqui com o Jornal Câmara. E hoje para falar sobre esse assunto que interessa muita gente, né? E para começar, Joyce, a gente poderia falar sobre compra na internet, que é uma prática aí que tem crescido, não é verdade? Eu queria saber como é essa questão de compra na internet com relação a produto, como fica a questão do direito do consumidor quando não está satisfeito com um produto que chegou. Bom, inicialmente, obrigada, Elaine, pelo convite. É sempre bom e importante a gente vir conversar um pouco sobre o direito do consumidor, porque é um direito que atinge a todos nós, é um ramo jurídico que está sempre na nossa rotina, né? E vez por outra surgem realmente algumas dúvidas, e uma delas, né, nessa atualidade em que as compras pela internet e pelos aplicativos, ela cresce cada vez mais. Então, quando você faz uma compra pela internet, mais precisamente fora do estabelecimento comercial, pode ser pela internet, pode ser uma compra por telefone, uma compra a domicílio, você tem o que a gente chama de direito de arrependimento. E o que isso significa? Independente do produto, ele vir ou não com defeito, quando você faz essa compra fora do estabelecimento comercial, o Código do Consumidor, ele dá esse direito de arrependimento a você, que consiste basicamente em você devolver o produto caso não tenha gostado. Às vezes a gente compra o produto sem pegar, sem vê-lo fisicamente, e quando a gente recebe, a gente se decepciona. Não é bem aquilo que a gente esperava, o material não tem a qualidade que a gente esperava. Então, o código, o ordenamento jurídico, ele dá esse benefício ao consumidor, de que é o de devolver o produto, independente de defeito ou não. Vale a pena, acho que as pessoas pensam assim, no caso da internet, né? Quando a gente compra numa loja física, eu vou ali trocar à tarde, por exemplo. Mas pela internet tem a questão de prazo, vale a pena no sentido de fazer essa reclamação, aguardar ou deixar por ali mesmo, né? E aí acho que parte de uma escolha de cada um. É verdade. Tem gente que gosta e que teve boas experiências comprando pela internet, por aplicativos, enfim. E tem gente que não, que gosta de ir à loja, de pegar o produto, de ver, né? Mas as compras pela internet, hoje elas são uma realidade. Pela praticidade, pela variedade de produtos que às vezes a gente não tem na nossa cidade. E muitas vezes também pelo preço. Muitos produtos, né, na internet, eles são mais baratos que nas nossas lojas físicas, né, nas cidades. Então, essa escolha de comprar ou não pela internet, ela vai muito do consumidor. Mas é sempre importante a gente alertar que sempre que for comprar, compre pelos aplicativos oficiais, compre também por sites seguros, procure se informar se aquela loja tem muitas reclamações de outros consumidores, para que a sua compra seja efetivamente uma compra segura. É importante, até mesmo porque essas compras muitas vezes são feitas por cartões de crédito, e se o site não for seguro, corre o risco de haver um comprometimento daquele cartão, né, através de fraudes de terceiros. Às vezes aí a gente tenta economizar, né? Quer economizar, vê um produto mais baratinho do site que não é confiável, acaba saindo aí muito caro, ganhando dor de cabeça, né? Outro ponto, na verdade, dentro desse assunto, são os produtos com defeito, né? A gente falou agora sobre o direito de arrependimento. Agora, em relação aos produtos com defeito, como qual é o direito do consumidor com relação a essas trocas?
Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz a diferenciação de vício aparente e de vício não aparente. O que significa isso? Quando você compra um produto que aquele defeito é de fácil constatação, a gente chama de vício aparente. E quando aquele defeito do produto, ele só vem a partir da sua utilização, do seu manuseio, a gente chama de vício não aparente. Então, quando o vício ele é aparente, ele é de fácil constatação, o código ele dá o prazo de 30 dias para troca, né, para reclamação, na verdade, se for um produto não durável. Já se for um produto durável, o código ele dá um prazo maior, ele dá um prazo de 90 dias para que você faça então essa reclamação. E o que seria então produto durável e não durável? O produto não durável é aquele que se consome rápido, como um alimento, como flores naturais, por exemplo. E o produto o produto durável, ele é aquele produto que a gente usa diversas vezes e que ele não se consome tão rapidamente, como eletrodomésticos, automóveis, imóveis. Então, tem esses dois prazos de constatação, de reclamação, né, de defeitos no produto, caso ele seja um produto durável ou não durável. Já se ele for um vício não aparente, que é quando você só consegue perceber a partir do manuseio daquele produto, da utilização daquele produto, a lei ela dá o prazo para você reclamar, não com os 30 dias ou os 90 dias contados da compra, mas sim do percebimento daquele defeito. Então você percebeu o defeito, você tem 30 dias ou 90 dias para reclamar aquele defeito. Muito importante esse esclarecimento, porque algumas lojas o consumidor não sabe e diz, não, vou dar 15 dias, né? Reduz o prazo, quando na verdade o Código do Consumidor garante o aumento desses dias, né? Que na verdade são 30, né? Então, muito importante aí saber sobre isso. Outro ponto, Joyce... Só lhe interrompendo, o comércio, ele pode oferecer ao seu cliente a opção de troca, caso você não goste daquele produto. Eu comprei uma blusa vermelha, mas cheguei em casa, vi que o vermelho não caía tão bem em mim, decidi trocar pelo rosa. Se o produto não tem defeito, a loja não é obrigada a trocar, né? Porque você foi lá, você escolheu ao contrário do direito de arrependimento, que é fora do estabelecimento comercial, eu fui à loja, peguei, comprei o produto, experimentei, mas cheguei em casa e não gostei. Então, muitas vezes eles dão esse prazo de 7, 15 dias, quando tem essa opção, que você pode trocar o produto a seu bel prazer, o que difere dos produtos com defeito. Acho que uma alternativa aí seria comprar, você não tem certeza por exemplo, dessa roupa, compra aí como para presente, né? Que tem aquela opção de não arrancar a etiqueta, né? Chegar em casa você prova, enfim. Vamos lá para outro assunto agora, que são as questões de furto em estacionamento, né? As famosas plaquinhas aí de não nos responsabilizamos, que levanta polêmica, na verdade, porque às vezes o estacionamento é pago e as pessoas criticam porque não existe essa segurança. Verdade, mas independente, né, do estacionamento ele ser pago ou não, porque muitas vezes nós vamos àquelas redes de supermercados, né, e estacionamos o automóvel lá dentro daquele estacionamento. Nós não estamos pagando para estacionar, mas estamos estacionando porque vamos fazer algum serviço ou realizar alguma compra naquele estabelecimento. E sempre nos deparamos com aquelas plaquinhas de aviso, né, em que eles declaram não se responsabilizar. Mas isso é um entendimento já pacificado dos nossos tribunais, é uma ilegalidade, já que nós estamos dentro do estabelecimento deles, eles são sim responsáveis por avarias, por danos que venham a ocorrer naquelas motos, na bicicleta, no carro, enfim, nos automóveis que estiverem ali estacionados. Então, seria no caso uma garantia desse direito ter um fiscal nesses locais? Sempre eles deixam, né? Sempre tem algum funcionário ali naquele ambiente, até para auxiliar a entrada e saída de veículos. E muitos estabelecimentos atuais possuem câmeras de segurança, mas não é obrigatório que tenha um fiscal, que tenha um representante da empresa naquele local para que ela venha se responsabilizar. Se eu tenho o conhecimento desse direito de que eu posso, por exemplo, deixar o meu capacete ali no instante que eu estou naquele local,
a partir do conhecimento dessa lei, se meu capacete for furtado, eu posso de alguma forma processar, não sei se esse é o termo, como é que eu posso agir com relação a isso? Bom, inicialmente você deve comunicar o fato à gerência do estabelecimento, né, informar que você estava com o seu equipamento lá dentro e que foi furtada. Claro que o consumidor ele sempre tem que manter algumas normas de segurança básica, né? Você não vai chegar na sua moto e simplesmente colocar o seu capacete ali em cima. Inclusive, alguns estabelecimentos possuem locais fechados, apropriados para colocarem os capacetes, como o exemplo que você citou. Então é sempre bom a gente levar uma tranca, deixar o carro sempre fechado. Nós temos que ter nossas medidas de segurança, o que não exime a responsabilidade dos estabelecimentos. Mas então, se aconteceu algum caso desse, então você deve comunicar à gerência do estabelecimento e deve tentar resolver administrativamente, né? Pedir o ressarcimento daquele produto, explicar, listar o que foi furtado, pedir às câmeras de segurança, se houver, para tentar identificar o momento do furto, como foi o furto, se realmente ocorreu, e apresentar a nota fiscal. Você precisa apresentar a nota fiscal do que foi furtado para garantir, provar que a propriedade daquele bem era seu. Ou vamos lá agora para outro assunto, que aí é outro também que levanta polêmica, a questão da comanda e de consumo mínimo, né, Joyce? Nesse caso, existe alguns estabelecimentos que fazem aí essa regra, né, de consumo mínimo. Você pode sentar e consumir um tanto, você pode sentar aqui se você consumir o valor, né? Ou também tem a questão da comanda. Como é que funciona isso? Infelizmente, são duas práticas recorrentes, mas que são práticas ilegais. O estabelecimento ele não pode exigir que o consumidor tenha em consumação um valor mínimo, né, para que possa estar no local, e também não pode exigir, no caso, um ressarcimento pela perda da comanda. Essa necessidade, essa obrigação de averiguar o que foi consumido é do estabelecimento. Você não pode culpar, né, e nem responsabilizar o cliente pela perda da comanda, porque a comanda é apenas um meio de averiguar o que foi consumido, né? Então, é o próprio estabelecimento que tem que ter esse controle. Ele não pode passar essa responsabilidade de dizer, de afirmar o que foi consumido ao seu cliente. Então, é uma prática ilegal. A perda da comanda, ela não deve ser responsabilizada ao cliente. Aí, outro, acho que faz um gancho, na verdade, a questão do cover, né? E também dessa taxa de serviço do cover, né? A pessoa senta lá, às vezes nem gosta daquela música, não quer tá ali realmente só para consumir o alimento, bater um papo com os amigos. Mas, por estar sentada ali, é cobrada uma taxa de cover aqui. Aqui mesmo em Mossoró, a gente tem vários estabelecimentos que fazem isso, né? Isso é correto? Nós falamos anteriormente, né, de duas práticas ilegais, que é tanto a exigência de uma consumação mínima no local, como também a cobrança por uma multa, digamos assim, em relação à perda da comanda pelo cliente. São duas práticas ilegais. Essas duas práticas que você falou agora, né, que são a taxa, né, de cobrança pelo cover, né, e também aquele famoso 10%, né, sim, que muitas vezes se garçom, cobra, do atendimento. Os 10% do garçom. São práticas legais. É obrigado todo estabelecimento ter? Não, não é obrigado. Mas são práticas permitidas pela lei. O estabelecimento ele pode, né, colocar na notinha aquele acréscimo dos 10%, como uma gratificação a quem lhe serviu, como também ele pode cobrar pelo cover, né? Se você chegar no estabelecimento e estiver lá uma pessoa cantando, você é obrigada a pagar. Então, sempre que você chegar ao local e você se deparar com alguma atração musical, quando você adentra o estabelecimento, é como se você estivesse concordando em pagar. Lembrando que sempre tem que ter o aviso, né? É bem visível a todos os consumidores que está tendo aquela atração musical e que ela é cobrada. Em contrapartida, os 10% é de pagamento facultativo. Por mais que ele venha no seu recibo de pagamento, né, quando você pede ali o seu valor de consumação, por mais que ele venha os 10%,
é facultado a você pagar ou não. Então você pode chegar ao caixa e pedir, moça, por favor, retire os 10% do garçom, que dessa vez eu não vou pagar. Agora sobre venda casada, né? Primeiro explicar o que é essa venda casada e como funciona o direito ao consumidor aí. Venda casada, o nome já diz, né? Venda casada são coisas que vêm juntas. Então, muitas vezes a gente vai adquirir um produto e o estabelecimento ele condiciona a compra desse produto à compra de outro produto ou serviço. Acontece muito, por exemplo, em cartões de crédito, quando você quer adquirir um cartão e ele diz que para adquirir o cartão vai também um seguro do cartão de crédito. Esses seguros, né, eles não são práticas legais. Você pode simplesmente adquirir o cartão para usufruir daquele serviço sem necessariamente pagar por outro serviço, né? Então, o que é essa venda casada? Que é uma prática legal? É sempre que você quiser adquirir um produto ou serviço, né, o fornecedor ele lhe obriga a, para adquirir aquele produto, você adquirir outro também. Ok, e para encerrar, propaganda. A propaganda é um ponto muito interessante do direito do consumidor, porque nós vemos muitas vezes muitas propagandas abusivas e propagandas enganosas também. Então a propaganda, ela sempre vincula o seu fornecedor, o seu fabricante, o seu produtor. Então é importante que a propaganda ela seja sempre bem clara e precisa, né, para que ela não venha a gerar dúvidas ao consumidor. Então, se por acaso foi vinculada a propaganda com algum erro, né, infelizmente ela vai vincular o seu fornecedor e o seu produtor, enfim. Agora é importante que a gente diga também que muitas vezes acontecem erros, né, erros de grafia. Às vezes a gente vai comprar um produto e a promoção acabou e esqueceram de tirar. Né? Então você pode, se você se depara com a situação, você pode sim, ainda que tenha acabado o período de promoção, levar o produto por aquele preço que está menor. Mas, por exemplo, se está tendo uma venda de uma TV 50 polegadas e muitas vezes ele erra ali a vírgula e deixa o produto que era 3.000 por R$300. Né? Então a gente tem que usar o bom senso. Muitas vezes é um erro tão grande que a gente percebe que não é um erro, uma promoção, mas que é um erro de grafia. Então é importante, mas estava 300 e eu quero levar por 300. Tudo bem, a promoção, a gente acabou de dizer que a propaganda ela vincula o fornecedor, mas é importante que a gente sempre haja com boa fé. E muitas vezes, nessas propagandas, há sempre um erro de grafia, então é importante, na hora de comprar o produto, você também sempre se certificar com os vendedores. Por falar em boa fé, né, quando vem, por exemplo, acontece muitas, acho que essa questão de direito do consumidor é muito lembrada aí na época da Black Friday, né, que, por exemplo, uma TV como essa que tava 3.000 é um esclarecimento, na verdade. Se essa TV antes, por exemplo, dava R$3.000 e eles colocam oferta no dia da Black Friday e é R$3.000 do mesmo jeito, como se tivesse alterado o valor. Tem algum problema aí? Por exemplo, o consumidor foi lá na semana passada, viu que estava o mesmo valor e tenta comparar, tenta reclamar. Ele pode reclamar? É sempre importante, antes dessas promoções, você já vir pesquisando o preço para ver se realmente é uma promoção, é uma oferta ou não, né? Legalmente, não tem nenhuma implicação, uma penalização, né? Mas popularmente é sempre importante, né? A gente, se deseja, já sabe mais ou menos o período dessas promoções, então se a gente deseja comprar alguma coisa, a gente vem pesquisando, vem sabendo os preços, a média de preço, para quando chegar nesse período, saber se realmente é uma promoção ou não. A gente precisa encerrar nossa conversa agora, né? Foi muito esclarecedor, Joyce. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal Câmara mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição. E assim a gente encerra essa edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens, acompanhar a nossa programação, é só acessar mossoró.rn.leg.com.br. Mande suas dúvidas pra gente, viu? Trazer Joyce novamente aqui no nosso jornal. A gente agradece mais uma vez. Para você, uma boa noite. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.